O Evangelho é muito claro quando diz que Deus tem uma missão. A missão é de Deus, e a missão de Deus é resgatar o homem caído e pecador. E Ele fez isso dando a vida do seu próprio Filho para resgatar esse homem. E agora Ele confiou à igreja, ou seja, aqueles que foram alcançados por essa graça, pela mensagem do Evangelho, Ele nos deu o privilégio de cooperarmos com a missão de Deus, de nos envolvermos na Missio Dei, na sua missão. Nós fazemos parte de um presbitério que é responsável por uma região, né, de Pernambuco, do estado de Pernambuco, que é Recife, e se expandindo pela Mata Norte. Então nós pensamos como nós poderíamos auxiliar o nosso próprio concílio, que está jurisdicionado nessa região, a expandir, porque na época não tinha quase igreja nenhuma, a não ser Carpina, e uma em Timbaúba. Então nós pensamos tantas cidades naquela região sem ter a representação da igreja presbiteriana. O Conselho da Igreja, juntamente com o Ministério de Missões, pensou então em expandir o trabalho na zona da Mata Norte de Pernambuco. Nazaré foi o nosso primeiro campo que nós começamos a plantar em 2010. Isso era uma dívida que nós tínhamos, porque a nossa igreja tem quase 150 anos. E naquela época, o missionário John Rockwell Smith, além de plantar essa igreja aqui, plantou várias igrejas em outros campos, inclusive Nazaré da Mata. E Nazaré da Mata foi um campo muito próspero. Mas quando John Rockwell Smith foi transferido para presidir e dirigir o seminário da IPB lá no Rio de Janeiro, aquele campo ficou sem obreiros e foi entregue à Igreja Batista, que hoje é uma grande igreja lá em Nazaré da Mata. Nós tínhamos essa dívida histórica. Então, se vamos começar a plantar o campo na zona da Mata Norte de Pernambuco, Nazaré foi escolhida exatamente por esse valor histórico que ela tinha, por essa dívida, né, que o presbiterianismo tinha naquela região. Quando se pensar em projeto de construção de igreja, pensa-se também em trazer a comunidade para dentro. Não é apenas a nave, mas o que é que nós vamos oferecer? O projeto Mata Norte tem por objetivo alcançar aquela região com o Evangelho, com a palavra de Deus, de uma perspectiva reformada, alcançando o homem nas suas necessidades espirituais, alcançando o homem também na sua formação intelectual, educacional, e alcançando o homem nas suas necessidades físicas. Esse é o tripé da reforma, né? Onde a reforma chegava, uma igreja era estabelecida, uma escola era estabelecida e o hospital para atender ou socorrer as pessoas eram estabelecidos. Então nós seguimos essa mesma linha, pensando em alcançar a alma do homem, resgatá-lo para Deus, pensando em dar a ele oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal, intelectual, e também assistindo ao homem nas suas necessidades, socorrendo a comunidade que a gente alcança nas suas necessidades materiais, né, sociais. Então a Igreja Presbiteriana aqui em Nazaré, como em toda a nossa região, tem esse objetivo, de plantar o Evangelho genuíno, mas também de ser produtiva no que diz respeito ao crescimento da comunidade. E a igreja, ela consegue fazer com que o jovem permaneça nessa perspectiva de desenvolvimento, de crescimento profissional, mas fazendo isso de forma ética e fazendo isso no temor do Senhor. Hoje, na nossa igreja aqui, nós temos advogados, nós temos nutricionistas, nós temos biólogos, pessoas que estão aqui na faixa etária dos 22 a 25 anos de idade, que poderiam ter tudo isso fora do ambiente cristão, mas que estão dentro do cristianismo e que são hoje parâmetros não somente para o momento da igreja, mas parâmetro para a comunidade. Pessoas que estão desenvolvendo sua profissão de forma íntegra e reta. Nós temos irmãos já anciãos que viviam uma vida idólatra e hoje são crentes fiéis, e hoje são homens de Deus, mulheres de Deus, famílias estruturadas. E esse trabalho está dando um grande ânimo na nossa família. Está sendo bom, eu tenho um netinho que está no reforço escolar aqui, 2 dias por semana, terças e quinta. Chega me dizendo que foi bom, ele tem 7 aninhos
chega falando para mim que está aprendendo inglês. Isso é maravilhoso, não é? Nós estamos numa região onde tem muitos surdos. E o surdo não é deficiente, o surdo tem uma deficiência auditiva. Isso é diferente. E isso não impede que eles estudem, que eles se comuniquem, que eles trabalhem. São pessoas normais, igual qualquer ouvinte. E aí eles começaram a ver que no meio da igreja presbiteriana, eles eram tratados como tais, como as demais pessoas que aqui estavam, amadas, cuidadas, ensinadas. Eles podiam participar dos cultos, eles podiam ter o momento de escola bíblica deles, onde eles podem perguntar através da Libras, da linguagem brasileira de sinais. E essa foi a forma. Chegamos a essa cidade para fazer o trabalho de revitalização da igreja presbiteriana aqui, e um dos nossos alvos foi os jovens surdos, os surdos dessa cidade, e não só eles, mas também a família do surdo, que tem essa carência de conhecer Libras, de conhecer a Cristo, e temos investido neles como um todo. A igreja presbiteriana é importante para o surdo, porque aqui existe uma interação. O surdo, ele aprende a palavra de Deus para a nossa vida, que Jesus é o nosso Salvador. A igreja tem ensinado, através da intérprete Ninha, que tem nos ensinado. Também temos participado do trabalho com criança, com jovens. Temos aprendido como a palavra de Deus também para a nossa vida. A igreja aqui em Nazaré, como um todo, todas as pessoas aprendem, crescem, desenvolvem juntamente com Deus. Então, assim, a gente acaba desenvolvendo alguns projetos que são essenciais para o crescimento da igreja e automaticamente para o crescimento da comunidade. Então, a Igreja Presbiteriana de Nazaré da Mata, ela se envolve muito com o trabalho educacional de crianças, tanto na área da escola, como a escola secular, como nós tratamos, o envolvimento no município e no estado, nessa área da escola, como também no crescimento de educação ética cristã e no desenvolvimento de artes. Então, uma criança que chega aqui na Igreja Presbiteriana de Nazaré, ela vai aprender o inglês, ela vai aprender Libras, ela vai aprender a desenvolver arte, ela vai aprender o Evangelho, e isso faz com que a sociedade ela desenvolva na sua amplitude, com questões de ética, de cristianismo, mas também com uma perspectiva de desenvolvimento. De nada adiantaria se de repente a igreja se preocupasse o lado social, de dar cursos, de ensinar coisas que não levasse esses jovens a conhecer a vida eterna. E o maior impacto da igreja na vida deles tem sido ensinar a essência da palavra de Deus. A igreja presbiteriana, ela teve um impacto muito importante na minha vida, porque através dela eu consegui me inserir no campo missionário, onde eu tive a oportunidade de conhecer como era o trabalho, e com isso eu vou fazer o curso do CPO e pretendo ser missionária também. É um modelo de igreja diferente dos que tem aqui. Além dessa maneira ser mais clara ao entendimento das pessoas, ela é fiel à palavra de Deus. Ela não tem certos desvios, ela se encaixa diretamente no que está escrito na palavra. Igreja não é um evento, igreja é uma coisa que tem que fazer parte da vida da gente no dia a dia. A gente observa, por exemplo, a partir de um recorte histórico da época da Reforma Protestante, que o mundo deu um pulo de desenvolvimento muito forte, quando no século XVI o movimento, a cosmovisão reformada, trouxe ao homem comum a educação. Antes a educação estava na mão da igreja ou da nobreza, e o ser humano comum não tinha acesso à educação, à leitura, à alfabetização. Foi a reforma que fez essa revolução, ao entender que a igreja precisava ter a palavra de Deus em suas mãos, ler a palavra de Deus, e por isso ser alfabetizado, ser educado, para poder ele mesmo ter acesso à Escritura. Isso mudou o mundo. Todos os países da Europa que aderiram à reforma protestante desenvolveram-se educacionalmente, intelectualmente, academicamente e, consequentemente, socialmente e economicamente, né? Então, é essa a diferença.
Por isso a nossa proposta sempre foi essa, levar o Evangelho ao homem, e isso traz ao homem desenvolvimento pessoal, não é? Onde ele cresce, onde ele aprende a pensar, a tomar decisões certas, a seguir a Deus mediante os princípios de sua palavra. A consequência disso, não tenha dúvida, vai ser o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento social de uma região, né? Quanto mais o homem tem conhecimento, mais ele tem a oportunidade de se superar, de desenvolver e de produzir sua própria condição de vida melhor. Desde aqui da fundação, foi feita uma nova fundação, foi erguido novas paredes, foram construídas 2 lajes. Então, assim, construiu a igreja. E um prédio que é um prédio que consegue trazer para a nossa igreja tudo aquilo que nós precisamos de área, tanto educacional como na área também da ação social. Então, essa construção nos deu uma autoestima melhor, nos deu um ponto de referência melhor. As pessoas já não veem a igreja presbiteriana como uma garagem, mas as pessoas entram e até se assustam com o nível de produção, de criação, a estrutura, todo o equipamento que nós temos hoje. Era gente se abanando no templo da pintura. Hoje a gente procurando lugar que, olhando para o ar, como quem disse assim, cheio todo quanto está frio, mas isso é bom demais. Aquele ar gostoso e com a palavra de Deus que é pura, maravilhosa, aquilo que a gente sente dentro da alma, aí é que cada vez mais fica bom. Como é bom nós estar aqui. Os desafios são grandes porque são cidades interioranas que precisam de um investimento de tempo mais longo para poder estabelecer uma igreja com condições de se manter, com condições de manter suas necessidades, o obreiro, a obra de evangelização. E a intenção maior é que essas igrejas se tornem autônomas e sejam plantadoras de outras igrejas na região também, nos vilarejos, nas comunidades, nos bairros mais distantes, nos sítios. Já é difícil alguém receber um pastor para fazer uma visita e pregar o evangelho. Nesse ambiente em que as pessoas têm medo até mesmo de estender a mão para o outro, então ficou bem mais difícil. O segundo momento de tratar, principalmente aqui em Nazaré, seria, de fato, fazer a igreja ser um pouco mais conhecida na sociedade. Nós somos uma igreja que tem uma certa expressão, mas que não tanto quanto deveria ter na sociedade. Então, a importância de vermos Nazaré da Mata hoje com um templo construído, desenvolvendo com a membresia, tendo um projeto autossuficiente para os próximos anos, significa não apenas que as outras congregações podem chegar a isso, como significa que nós poderemos dar um passo a mais para a questão de expandir mais um campo missionário. Então, a missão da igreja, ou a tarefa da igreja, é se envolver na missão de Deus, dando a sua vida, seus dons, seu tempo, sua habilidade, para através de seu comportamento, de sua conduta e da sua fala, do seu testemunho, você alcançar outras vidas. Então, a igreja, ela existe para esse fim, para alcançar vidas, obedecendo a Deus e se envolvendo e cooperando com a missão de Cristo Jesus. Deus usa a instrumentalidade dele, que é a igreja. Então, Nazaré da Mata como congregação, seria impossível para nós podermos ter um templo desse construído. Graças a Deus, nós temos uma igreja que entende o que é missões, que demanda tempo, que demanda horas, não apenas de pensamentos, mas de oração, de projetos e principalmente de investimento financeiro. Então, hoje, Nazaré da Mata tem um templo acessível e muito bom, graças ao empenho da primeira igreja, como um todo. Envolve o pastor, envolve o conselho da igreja, envolve presbíteros, mas principalmente envolve a membresia, que olha para os projetos que a igreja tem e apoia. Quando Deus estabeleceu lá no Antigo Testamento que o povo de Israel trouxesse ao templo, à casa do tesouro, seus dízimos e ofertas, a intenção dele, primeiro, era ensinar ao povo a dependência de Deus e a gratidão, porque toda manutenção que o homem tem, que o homem recebe, vem da boa mão de Deus. E ele deveria então consagrar as primícias, a melhor parte, para ser consagrado a Deus, a fim de ser aplicado no avanço do reino. Nos nossos dias e nos tempos do Novo Testamento, diz respeito à consciência que a igreja teve de dedicar muito mais do que isso por causa
da expansão do Evangelho, do estabelecimento do reino no mundo daquela época. Hoje em dia, por exemplo, a nossa igreja investe quase 25% do seu orçamento, dos dízimos e ofertas que a congregação, que a igreja consagra a Deus, na obra missionária e na obra de evangelização. Isso pressupõe sustento de pessoas que estarão no campo, isso pressupõe compra de locais, aluguéis, manutenção da causa e a expansão do reino. É por isso que nós podemos ou usamos criar o projeto Mata Norte para poder se expandir na região da Mata Norte de Pernambuco. Tanto contribuindo, dando seus dízimos e ofertas de forma voluntária, sabendo que está sendo investido para o alcance de outras vidas e para a expansão do reino de Deus. Mas não somente isso, é preciso que vocês se envolvam. Nós temos, pelo Ministério de Missões, 6 ou 7 avanços missionários por ano nesses campos, onde a igreja vai e passa ali um dia, 2, conhecendo as pessoas, assistindo às necessidades. Então, assim, graças a Deus, a igreja, ela se envolveu e ela tem sido este instrumento de Deus na edificação da igreja, mas também na expansão do reino através do seu envolvimento, do sustento, da vida diária e principalmente da compreensão de que a igreja do Senhor, ela se mantém com a ação dos filhos de Deus. E quando eu falo ação, com culto, adoração, mas também com as suas finanças, com a sua vida, com a sua profissão, né? E aí eu tenho que lembrar que todo o projeto arquitetônico dessa casa foi doado, foi um arquiteto da nossa igreja que ofereceu e deu. E a gente sabe que isso custa renda, tempo de trabalho. Assim como também o trabalho de engenheiros foram também assim nos dado como oferta. Então o reino de Deus ele cresce com a ação dos filhos de Deus. E a primeira igreja presbiteriana do Recife tem feito isso com maestria. Você, com o trabalho voluntário, pode ser muito útil para o alcance de outras vidas. Você, profissional de saúde e de outras áreas, pode ser muito proveitoso no avanço e na assistência a essas pessoas que precisam também desse socorro físico, material, social e de saúde. Então eu gostaria de desafiar a igreja a conhecer de perto esse trabalho, a se envolver nos avanços missionários, a estarem próximos e orando pelos nossos missionários. Então se envolva, não somente financeiramente, não somente em oração, mas também doando o seu tempo, sua vida, seus dons, para poder ser útil ao reino de Deus e que a nossa igreja possa alcançar mais e mais vidas e mais regiões. Eu me lembro da palavra de Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 18, onde ele diz que tudo em relação à salvação do homem provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Ele diz, de sorte, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E agora Ele nos confiou o ministério da reconciliação. De sorte que nós devemos clamar ao mundo que se reconcilie com Deus, lembrando que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus Pai, o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E é essa nossa mensagem, levar isso ao mundo e convidar as pessoas a não receberem em vão a graça de Deus.